a palavra de Deus no nosso amado pastor aqui, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes com o Senhor esta noite? Vocês estão meio inimigos hoje. Atenção no primeiro dia, né? Atenção no primeiro dia. Deus abençoe. Vamos fazer coisas nessa situação. Êxodo 39. No versículo 2 ao versículo número 13, é uma leitura específica, mas será proveitosa para todos nós. Diz assim: fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho retorcido. De ouro batido fizeram as lâminas delgadas e as cortaram em fios para permear o estofo azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, obra de lesbianistas. Tinha duas ombreiras e se juntavam, as suas duas extremidades assim se uniam. Verso 5. O cinto era obra esmerada e estava sobre a estola sacerdotal. Era de igual obra, da mesma obra de ouro, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 6. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouros, trabalhada com lavrouras de semente, com os nomes dos filhos de Israel. E as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória, os filhos de Israel. Segundo o Senhor ordenara a Moisés, fizeram também um peitoral de juízo, de obra esmerada conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Era quadrado, duplo o peitoral, de 1 palmo seu comprimento, de 1 palmo quadrado a sua largura. Colocaram nele pedras com engates, com 4 ordens de pedras. A primeira ordem era sárdio, topázio, carnunco. A segunda ordem era esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas nos ouros, nos seus engates. Amém, irmãos? Repita após mim: sárdio, topázio, carnunco, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix, jaspe. Dizer para o Senhor: você vai conhecer todas essas pedras hoje. Se é claro, se acende dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, dobre sua atenção. Amanhã vai ter um rabino falando sobre as tribos. Eu quero falar sobre as pedras. Quando Deus chamou Moisés, eu vejo que a verdade é que Deus falou: Moisés, manda o povo jejuar 3 dias se preparando. Nem um homem cheio de sua mulher, nem um animal coma, porque eu vou descer para o monte para te chamar. Eu vejo que a nuvem da glória de Deus, em Êxodo, a Bíblia revela que a nuvem da glória de Deus pairou 6 dias sobre o monte. No 7º dia, a nuvem desceu, e Deus chamou Moisés para subir, aonde Moisés ficou 40 dias e 40 noites junto com o Senhor. É necessário dizer aos irmãos que quando isso aconteceu, muita gente acha que a nuvem da glória de Deus ficou 40 dias sobre o monte, mas não ficou, ela ficou 47. 6 dias foi a glória de Deus pairando. No 7º dia ela desceu. É porque os anjos estavam preparando o ambiente para Deus descer. Eu sei que muitos trabalharam nesse congresso, glória a Deus, e hoje é o dia que a nuvem vai descer, é o dia que Deus vai te chamar. Eu vejo que existiu uma preparação para a nuvem descer, 6 dias de preparação. No 7º a nuvem desceu, Deus chamou Moisés,
Moisés sobe ao monte para falar com Deus e estar com Deus. Deus começa a revelar para Moisés toda a obra que deveria ser feita no tabernáculo. A verdade é que Deus queria um centro de adoração móvel. Vou repetir de novo. Deus queria um centro de adoração móvel. Por quê? Porque eles estavam no deserto. O deserto era um período de transição, período de mudança. Eles não tinham endereço fixo. Israel passou por 7 desertos em toda a sua caminhada. A verdade é que Deus falou: vocês vão preparar para mim um centro de adoração móvel, porque a cada momento a nuvem que estava sobre o Sinai entrou no tabernáculo. Entrando no tabernáculo, ela se levantou e começava a guiar o povo no deserto. A verdade então é que quando a nuvem parava no deserto, o povo também parava. E a nuvem descia e ficava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem subia, o povo levantava o caminho para sair. Porque o deserto na vida do povo de Deus não é lugar fixo, é apenas passagem. Deserto na vida de alguém não é lugar onde ela vai morrer, é lugar onde vai ver a glória de Deus na sua vida. A verdade é que quando Moisés estava no monte, Deus começou a falar com ele sobre o protótipo, o modelo que ele deveria construir. A verdade é que Deus passou uma lista muito grande do povo sobre aquilo que Deus gostaria de receber. Se você notar nos poucos versículos que lemos, você só vai ver artigo de luxo, você só vai ver coisa boa. Olha o que Deus pediu para o povo: ouro, prata, bronze, pedras preciosas, estofo azul. Deus pediu uma pele de texugo, alguns historiadores dizem que era pele de golfinho. Deus pediu couro, era couro legítimo, tinha que ser legítimo, não podia ser sintético. E Deus pediu para o povo trazer madeiras odoríferas, caríssimas. Esses perfumes que você compra, Chanel, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, é tudo perfume feito de artigos importados, artigos de luxo. E Deus estava pedindo também. Deus pediu várias classes de utensílios para aquilo que seria a sua grande obra no deserto. Deus passou só artigo importado, artigo de luxo, porque nosso Deus só é o melhor. Diz aí para o seu irmão: Deus não aceita nada menos do que o melhor. Melhor glória, melhor aleluia, melhor roupa para a verdade então, que quando Deus passou essa lista, alguém poderia se perguntar: como nós vamos construir no deserto um centro de adoração móvel, com utensílios e itens importados, caríssimos? Ninguém poderia se esquivar por uma simples coisa. Lembra quando o faraó disse: vocês não vão sair do Egito, e se sair, vão sair de mãos vazias? Eu vejo que Moisés declamando para o povo ser liberto, o faraó disse: eu não vou deixar sair ninguém. Aí veio uma praga e o faraó disse: eu vou deixar sair só os homens, 5 mulheres, crianças e animais. Deus mandou outra praga, aí o faraó disse: vocês podem levar homens e mulheres sem com as crianças. Aí Deus mandou outra praga e ele disse: fica homens, mulheres, pode ir homens, mulheres, crianças, mas sem os animais. Deus enviou outra praga e ele diz: podem ir homens, mulheres, crianças, e os animais também vão. Aí Moisés diz: não vai ficar nenhuma unha do Egito, porque você nos aprisionou durante 430 anos, e nós não vamos sair de mão vazia. Deus entrou naquela causa trabalhista de 430 anos para o povo não sair de mão vazia e sair abençoado pelo tempo trabalhado no Egito. Quando Deus mandou a última praga, em todo Israel tinha um morro. E o povo de Israel chegava lá e pedia: você vai me dar aquela vasilha de ouro? Toma, vai embora, eu estou com morto, eu quero saber lá disso. Aquele vestido bonito, aquelas coisas. E assim Israel despojou o Egito e se enriqueceu. O povo não saiu de mão vazia do Egito. Então, quando Deus deu a ordem: vocês vão trazer ouro, prata, bronze, pedras preciosas, o povo já tinha sido abençoado no passado e Deus estava pedindo uma oferta no presente. Ninguém aqui pode se esquivar de ofertar ao Senhor, porque Deus tem te abençoado até hoje. Eu vou dizer
ele tem sido abençoado pelo Senhor. Acontece algo. Deus fala para o povo: vocês vão fazer tudo. No capítulo 39 que lemos, está falando sobre as vestes do sacerdote. Nas vestes do sacerdote tem 7 peças, como na armadura de Deus também tem 7 peças. Isso é para revelar que cada sacerdote ou cada adorador é um guerreiro, e que cada guerreiro é um adorador. Enquanto estamos aqui guerreando, estamos louvando. Então, enquanto estamos louvando, também estamos guerreando, porque nós estamos diante do Senhor. Todo adorador é um guerreiro, e todo guerreiro é um adorador. Você pode levantar a mão, porque Deus te chamou como guerreiro. O interessante é que Deus olha e diz: vocês vão fazer as vestes do sacerdote. Porque o sacerdote terá um padrão de vestimento, um padrão de ética para entrar na minha presença. Quando Deus disse isso, é algo maravilhoso, porque Deus estava dizendo: eu quero que você se apresente assim. E Deus começou a falar todas as características. Eu vejo uma verdade: a primeira veste que Deus fala sobre uma túnica que ia por baixo. Era uma túnica que todo sacerdote poderia ter. Números, o seu capítulo de número 10, quando fala sobre a morte de 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, 2 filhos de Eli, a Bíblia diz que eles foram tirados através das suas túnicas, porque todo sacerdote tinha sua túnica. A túnica era o que identificava todos os sacerdotes como comum, porque era a primeira vestimenta revelando a salvação. Porque salvação é de graça, mas aqueles que querem ter ministérios precisam pagar o preço. Salvação é de graça, mas unção tem um preço. Salvação é de graça, mas quem quiser ter ministério não precisa ficar no básico, tem que ir mais fundo naquilo que Deus tem para a sua vida. A verdade então é que quando Deus começou a desenhar, falou: vocês vão colocar calções, colocar a túnica por cima, vocês vão se vestir, vai ter que ter o cinto. Esse é o padrão. E Deus começou a falar: o sacerdote, o sumo sacerdote, ele deverá ter um peitoral do juízo, como uma almofada no seu peito. Este peitoral do juízo, ele terá 12 pedras. Cada pedra simbolizará uma tribo de Israel. E quando o sacerdote se aproximar de mim, eu olharei para ele, verei que ele traz consigo o peitoral do juízo, porque ele representará todas as tribos de Israel diante da minha presença. Cada pedra que eu pedi para você repetir é uma pedra que representa uma das 12 tribos de Israel. A verdade então é que quando Deus, a veste do sacerdote concernente ao peitoral do juízo, elas têm 3 peças que formam uma. 3 peças que formam uma. A primeira é o éfode, aonde é um colete que vinha cima para baixo, colocava-se. Aonde tinha o peitoral do juízo, como já dito, era a almofada cheia de 12 pedras que era colocada, e por dentro colocava-se 2 pedras, que eram o urim e o tumim, para lançar sortes. Então eram 3 utensílios que formavam um. Eu vejo que quando Deus disse: vocês vão pegar 12 pedras, e essas pedras simbolizará cada uma das tribos: sardio, topázio, carbono, esmeralda, safira, diamante, jacinto, berilo, ametista, ônix e jaspe. Deus estava dizendo, e Deus colocou cada pedra no seu devido lugar. Olha sua atenção: Deus colocou cada pedra no seu devido lugar. 12 pedras em 4 fileiras de 3. 4, 3, 6, 9, 12. Estas pedras têm um simbolismo maravilhoso, que vai abençoar muito a sua vida. Eu já quero começar pela pedra de ônix, que é a pedra de José, o penúltimo filho de Jacó. É necessário dizer aos irmãos que Jacó teve 11 filhos em 7 anos. Então todo ano nascia filho para Jacó.
A verdade é que quando Deus dá ordem dizendo, você vai fazer o peitoral de juízo, no versículo de número 6, você vai ver que a pedra de ônix não é apenas uma pedra, elas são 3 pedras, porque de José veio Manassés e Efraim. A verdade é que Deus, olhando do céu, disse, vocês vão colocar 2 pedras de ônix no peitoral do juiz, nos ombros, e vão colocar uma pedra de ônix no peitoral do juiz. Não era uma pedra de ônix, eram 3. Por que 3 pedras de ônix no peitoral do juízo? Deus deu uma ordem dizendo, essas pedras nas ombreiras, elas deverão levar 6 nomes dos filhos de Israel cada uma, 6 e 6. A exemplo, deu a entrada de 6 bandeiras, amanhã 6. Então as 6 bandeiras de hoje foi de Manassés, as 6 de amanhã vai ser de Efraim. É necessário dizer que Deus, na sua onisciência, isso é maravilhoso. Você não der glória a Deus, jogar a Bíblia em cima de você. A verdade é que Deus olhou, Ele colocou uma pedra de ônix na 11ª fileira e colocou 2 pedras de ônix nas ombreiras, era para revelar. De José veio 2 meia-tribos, que as meias-tribos unidas formam uma tribo. Deus, quando deu a ordem dizendo, pega essas 2 ombreiras de pedra de ônix, coloca o nome dos filhos de Israel, porque elas serão para mim um memorial. A verdade é que muita gente, quando olhava o peitoral do juiz, olhava alguém de cima para baixo ou de baixo para cima, porque tem pessoas que te medem para ver se você está elegante, se está bonito, se não tem nada fora do tom. Mas Deus, quando olhava no sacerdote, Ele não olhava de baixo para cima, Deus olhava de cima para baixo. E quando Deus olhava, Deus via primeiro as 2 pedras de ônix, que eram Manassés e Efraim. Eu vejo uma verdade, José, o fiel, ele teve 2 filhos no Egito, com uma mulher chamada Senate, que também era egípcia. Eu vejo uma verdade, Gênesis 48, eu vejo que Jacó, quando foi abençoar próximo da morte, ele abençoou os filhos de José, cruzando as suas mãos e abençoando aos 2 membros egípcios. As 2 pedras de ônix nas ombreiras significam o espírito da adoção. Por que o espírito da adoção? Porque eles eram meio egípcios. O Egito é o símbolo do mundo. E os hebreus são aqueles aonde Deus fez promessa. Deus chamou Abraão, prosperou Abraão teve Isaac que teve Jacó e Esaú. Por Jacó veio 12 filhos, 12 tribos, e assim começou o grande crescimento. Israel tem a promessa de Deus, é o povo eleito de Deus, mas teve um porém. Quando Jesus veio, ele veio para os seus não o receberam. Mas todos aqueles que os receberam, meio egípcios, que somos nós, porque nós éramos do mundo, habitávamos no mundo, o mundo regia a nossa vida, nós éramos dominados pelo espírito que domina o Egito. Faraó era o nosso rei, mas eu dou glória a Deus, porque o que o povo de Israel rejeitou, nós aceitamos, e a graça de Deus nos adotou. Dá um sorriso para quem está perto de você e diz para ele, você é adotado. Você é adotado pela graça. Você era meio egípcio, não sabia ser hebreu, mas ele te adotou dizendo, você é meu, do alto da cabeça, a planta dos pés. Vem comigo nessa revelação. As 2 pedras de ônix no peitoral do juízo revelam o espírito da adoção. Mas é necessário dizer que esse espírito da adoção, ele é maravilhoso, porque pelo espírito da adoção nós clamamos Abba, Pai. Nós chamamos paizinho querido. Tem gente até que é mais ativo e diz, Jesus cheiroso, Jesus maravilhoso, Jesus é minha vida, é meu amor. O que é isso? Conotação de intimidade. Eu sou filho e posso chamar o meu pai de maneira carinhosa. Eu posso chamar ele de amigo, de fiel, de verdadeiro. A verdade é que esse espírito da adoção é maravilhoso. Segura esse negócio. Quando Deus fez Jacó abençoar os filhos de José, eu vejo que José declarou os seus 2 nomes dizendo, Manassés, o Senhor me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha casa
aflição. Deixa eu te falar uma coisa, e receita de Deus, para quem é adotado pela graça, receita é essa: para você crescer, você tem que esquecer. Vou dizer de novo, para você crescer, você tem que esquecer, porque tem gente que está presa ao passado, e o passado está no presente, e o passado também vai ficar no futuro, porque ele está preso. Quem está preso no passado não tem futuro, mas eu dou glória a Deus, que Deus está dizendo para alguém: deixa o que ficou no passado, porque tem um grande futuro para a sua vida. Para você crescer, você tem que esquecer o quê? De todo o trabalho, de toda a casa do meu pai, de todo o sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa: quando jogaram José dentro de uma cisterna, a cisterna devia ter aproximadamente 7 metros de profundidade. Esses 7 metros de profundidade, imagina você numa queda livre, 7 metros, com certeza José se machucou. O pior de tudo é que quando jogaram José na cisterna, ficaram ao redor comendo e bebendo, e o menino gritando. Quando o menino está gritando, o versículo que se segue diz que uma caravana de ismaelitas desciam e vinham até o Egito. Eles traziam bálsamo e mirra. Não perca essa revelação. José com certeza se machucou quando caiu, 7 metros de queda, se machucou. E os ismaelitas que vinham, eles iam trazendo bálsamo e mirra. A mirra servia como analgésico para tirar dor, e o bálsamo servia para curar as feridas, não entendeu? Eles prepararam uma cova, jogaram José dentro, mas Deus já estava trazendo um alívio e um escape para a vida dele. Bate a mão no ombro de alguém e diz: se prepararam uma cova, Deus está trazendo socorro. Socorro de Deus que vai descer na tua vida, fica tranquilo. Deus tem um projeto. Olha, quem pode levantar a mão, Xandiri? Abre a boca santa, Xandiri, te dá o melhor glória a Deus na sua vida hoje aqui. Maravilha, vocês estão voltando ao normal. A verdade é que quando José chegou no Egito, ele deu a nomenclatura dos filhos